neto, agora indicado para substituir o pai, Josué Filho, no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Bruno Mazzieri, será que nós temos que colocar a música da Fafá de Belém, Vá com Deus? Acho pesado. Ou, ou, Mas ou, ou podemos esperar algo mais, alguma coisa a mais aí desses Eu bastidores? acho que é aquela pai. eu acho que cabe mais a Pai, escolha da Thay. eu vou dizer que aqui há algum tempo. Tá mais pro pai, né? Tá mais pro pai. Eu me lembrei agora, Fábio sabe o Júnior, quê, é uma voz Corado? chamada Fábio Júnior. Eu me lembrei agora de uma marchinha da banda da Bica. Papai, Qual eu, é, Quara? papai, eu quero. Ah. Papai, eu quero. Papai, eu quero mamar. Arranja uma Ó. vaguinha no poder. Só o seu come. Eu também quero comer. Então são 3 músicas aí, Bruno, Corado e Thay. Vocês que escolhem. Já pode ir pro Fantástico. Não dá pra fazer um mix, não dá pra fazer um mix das 3, não? Um mix? Não dá pra fazer um mix? Hoje a gente tá com ressaca, Ou com né? uma mix? Vamos lá, Bruno Mazzieri. Tem muito tempo ainda aí. Tem. Então, o que acontece? Assim, aconteceu o que a gente já vinha adiantando ao longo das últimas semanas, né? Pela primeira vez, o Tribunal de Contas vai ter um caso de dinastia, onde a vaga vai passar pai para filho. E o que acontece? Uma Você que porrada, sai no diga-se carro, em de casa... passagem, né, Bruno? Oi? Na porrada, diga-se de passagem, né? Na base da porrada. O que acontece para você que está nos ouvindo aí? Ontem pela manhã, o Josué Filho, conselheiro Josué Filho do Tribunal de Contas, adiantou a sua aposentadoria, deixando sua cadeira vaga. Na parte da tarde, a extra pauta, a Assembleia Legislativa Nós anunciamos em primeira mão isso aqui, hein? Como é que é? Anunciamos em primeira mão isso aqui, né? Isso, é o que a gente já vinha adiantando nas últimas semanas. Ontem a gente adiantou em primeira mão, né, a vaga antes mesmo da confirmação do TCE, e se confirmou ao longo do dia. E aí, na parte da tarde da extra pauta, o Josué Filho foi indicado e aprovado pela Assembleia Legislativa para um cargo de vitalício, onde ele vai passar 30 anos recebendo, nesse primeiro momento, R$30 mil. Então, assim, é o primeiro caso de dinastia dentro do Tribunal de Contas, que completou 70 anos esse ano. Então, é um caso que a gente se questiona se é válido dentro da questão moral, que questão de lei aqui, ao que tudo indica, apesar de haver um erro ou outro, parece-me legal. E a gente fica inerte no sentido de que a gente não tem muito o que fazer a não ser questionar e pedir que seja feita um julgamento moral, pedir que os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização avaliem isso com muito cuidado, para que não haja precedentes daqui para frente, né? Como a gente está vendo a partir de agora. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que mais do que a gente tentar evocar a moralidade, isso já é imoral desde o início, desde a criação da PEC Miojo, para viabilizar tudo isso que está acontecendo agora, eu acho que fica um recado muito claro para a sociedade, né, e isso a gente tem falado desde o início, é o prejuízo para a classe. Que a gente viu na última eleição uma quantidade enorme de pessoas desacreditadas da política. E esses deputados, José Neto, Álvaro Campelo, próprio deputado delegado Péricles, Roberto Cidade, Ricardo Bessa, que estão na primeira legislatura, muitos deles, né, deram um exemplo, um mau exemplo de como conduzir a questão legislativa. O poder legislativo, ele tem exatamente esse poder que a gente está vendo aí, de mudar as leis, de influenciar a vida das pessoas e decidir coisas através das leis que são aprovadas na Assembleia Legislativa.
Então, esse é o maior. Você vê interesses pessoais se sobrepondo ao interesse público. Né? Quer dizer, é muito melhor eu mudar a Constituição em 5 minutos para favorecer uma articulação política, ou um nome que eu colocar, seja lá onde for, do que olhar e dizer o seguinte: a Constituição não pode ser mudada assim. Né? Nós temos aqui, fomos eleitos, e a responsabilidade é nossa de zelar pelo bom cumprimento do rito, né, da lei que a gente mesmo criou, que essa casa criou, porque as leis criadas no estado do Amazonas são criadas na Assembleia Legislativa, não existe um outro lugar, a não ser que seja um decreto, que é decreto do Executivo. Quer dizer, a gente precisa olhar essa questão filosófica que está por trás de tudo isso. O exemplo, o mau exemplo. Veja, a eleição de ontem parece que foi tudo legal, mas assim, é ridículo a gente ter que ficar pontuando aqui os erros. Mas eu vou ler aqui, olha, o inciso 5º do artigo 187, ele diz o seguinte: após o recebimento do parecer da comissão especial, ou seja, essa comissão que foi criada para avaliar os nomes que foram apresentados para ocupar o cargo, esse projeto de decreto legislativo com o nome indicado, né, ainda que você quisesse escolher o Josué, ele deve ser incluído como matéria da ordem do dia da reunião seguinte ao recebimento. Ou seja, ainda que eles quisessem favorecer o Josué, eles teriam que esperar um dia. Né? Teriam que esperar uma nova sessão, uma nova ordem do dia para incluir esse relatório, esse parecer da comissão especial. E aí, veja, uma outra coisa que é fundamental. Ontem, após a apresentação do requerimento do Josué, com 2 nomes que a gente nunca... Aliás, o Vander Góes é o procurador da casa, e o outro eu acho que é um servidor da área técnica da casa. Em nenhum momento... Eu me lembro da escolha da vaga, eu vou falar aqui com uma experiência pessoal, da vaga para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Eu estava lá, a última vaga que está com... o nome dele, ele era deputado estadual, né, e agora é conselheiro do TCE. O nome dele, me fugiu o nome. Mas, enfim, o presidente da casa teve que abrir um edital público dizendo que existia uma vaga aberta para que nomes pudessem se inscrever. Existe isso, gente. É preciso que a gente abra para que órgãos ligados possam apresentar sugestões de nomes. Veja, a indicação da Assembleia não significa que é um membro da Assembleia. Né? E ainda assim, ela teria que dar ampla divulgação dessa vaga que foi aberta. Isso também não foi feito. Né? Lembra que o conselheiro Josué, ele, de manhã, deu uma entrada na carta, nós anunciamos isso aqui em primeira mão, né? E na sequência, na abertura dos trabalhos, era o primeiro item da pauta extraordinária, salvo engano, não era nem a ordem do dia. E nessa primeira pauta já estava o parecer da comissão especial. Quer dizer, pelo que eu entendo, a comissão especial ela tem que sabatinar os candidatos. E a partir dessa sabatina, ela prepara um parecer, dizendo, olha, desses candidatos, né, em tese, tem várias opções, esse aqui é a nossa indicação, avaliando os nomes. Isso não aconteceu, o parecer já estava pronto. Mais um exemplo de produção de documentação falsa, porque não houve sabatina, não houve entrevista, não houve absolutamente nada para a indicação do nome do Josué. Eles fizeram mais uma vez um ato pro forma. Levando em consideração que eles mudaram uma Constituição para favorecer um grupo político e depois desistiram, voltaram atrás, quando a gente fala que houve, vamos supor, eles pularam aí esse processo todo que deveria existir, nada mais me choca, né? Porque, para mim, muito mais grave do que isso tudo que você falou foi ter mudado a Constituição para favorecer uma possível uma eleição dentro da Assembleia Legislativa. Então, assim, a gente se questiona até onde vai o poder da imprensa de questionar essa situação,
e pedir que os órgãos de fiscalização façam sua função e vejam se tudo isso que está acontecendo é correto perante a lei e moralmente, né? Eu vejo o seguinte, sabe, Bruno? Eu começo a imaginar que a gente está a Deus dará, porque o Ministério Público em nenhum momento se manifestou. Ele é o fiscal da lei, né? E a gente tem dito isso aqui. Ele tem uma independência de poderes, ele não pertence a nenhum poder. Ele não é do Legislativo, ele não é do Executivo, ele não é do Judiciário, né? Então, se o Ministério Tecnicamente, Público ele é independente, se calar, né? Se o Ministério Público se calar diante de tantos arroubos, né, jurídicos, que é a natureza do trabalho dele, né, fiscalizar a aplicação da lei, fiscalizar a forma como... Isso não é interferência em poderes. Está muito claro aqui. Existem problemas dentro do Legislativo e uma nova legislatura de pessoas, no meu entendimento, inexperientes, né, eles estão fazendo, sim, né, essa manipulação, digamos assim, né, de forma vil daquilo que diz a legislação corrente. Veja, e aí uma coisa muito importante, que todo mundo está esquecendo, né? O escolhido está lá na legislação, gente, tem que ler, tem que ter notório saber jurídico. O José tem notório saber jurídico? Notório saber jurídico. Quero saber de vocês. Tem? Acho que não. Notório saber contábil. Tem. Notório saber financeiro e econômico. Talvez tenha pela gestão um pouco que ele já viveu lá no Legislativo. E notório saber de administração pública, eu acho que ele, nesse caso ele contempla. Mas veja, enquanto as indicações do TCE continuarem seguindo, e eu li um artigo interessante do deputado federal Zé Ricardo, ele diz o seguinte, né, são capitanias hereditárias. Né, até quando o Tribunal de Contas do Estado será a casa de filhos de políticos, de juízes, de indicados dentro do processo político, dessa, digamos assim, dessa casta política que comanda o Estado? Até quando isso vai acontecer? Até quando a gente vai aceitar que essas indicações elas não partam, obviamente, de um princípio um pouco mais técnico? Não que não tenha que ser político, porque eu acho que tem um componente político em tudo, mas a gente precisa olhar a questão técnica. Essas pessoas elas vão se debruçar sobre bilhões e bilhões e bilhões e bilhões ao longo do ano de investimentos de recursos públicos. Então, eles têm que ter um mínimo de preparação, um mínimo de envolvimento com a matéria, para que a gente possa ter algo, digamos assim, coerente, né? Para não dizer outra palavra, coerente. E nesse mesmo artigo do José Ricardo que você falou, Álvaro, tem um trecho muito interessante que ele fala assim: e questionamos qual é mesmo o papel do Tribunal de Contas do Estado. É para abrigar os filhos de juízes, de políticos e dos amigos dos poderes e do rei? Não é uma região técnica de fiscalização? Quais os critérios técnicos para a escolha dos seus conselheiros? Então, assim, é justamente isso. Questiona-se qual é a função das pessoas que estão lá ganhando um salário de 30 mil, né, por mês, e um cargo que é vitalício. Então, é preciso se repensar isso. Eu queria destacar aqui, Bruno, hoje, né, essa matéria está repercutindo desde ontem de forma negativa, né? Eu não vi nenhuma repercussão positiva, a não ser os releases enviados pela própria Assembleia, né? Gente sorrindo, comemorando a vitória, etc. Mas, assim, do ponto de vista social, né, já existe uma reação extremamente negativa em relação à forma como isso foi feito, em relação a essa do pai, né? E isso já está sendo proporcionado. O Diário do Poder, do Cláudio Humberto, que é um grande colunista de política, traz a seguinte nota hoje: a falta de escrúpulos atinge níveis inacreditáveis no Amazonas. Nessa quarta-feira, ontem, 16,
horas depois do seu pai, Josué Cláudio de Souza Filho, antecipar a aposentadoria como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o deputado Josué Cláudio de Souza Neto Filho, presidente da Assembleia Legislativa, convocou reunião de urgência e se fez escolher sucessor da vaga vitalícia, na mais desavergonhada operação oportunista de pai para filho em notícia na política brasileira. Eu acho que mais vergonha do que isso, né, um colunista nacional dar uma declaração dessa, eu, na verdade, não vejo ganho em ganhar uma partida desse jeito. É aquela história, você ganha a partida de futebol fazendo gol com a mão, né? Quer dizer, onde está o ganho nisso? E aí, Thay, nesse caso, a gente pode também comparar, ainda há pouco o Álvaro falando a respeito, é que grande parte hoje dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado já tem um histórico de indicações de ex-governadores, né? A gente pode citar aqui vários outros nomes, né, de ex-governadores que indicaram e tem o que nós podemos chamar de indicações diretas de cada poder executivo. As indicações que do executivo, indicações que vêm da Assembleia. O Álvaro estava falando, questão técnica, e além da questão humanitária, tem os próprios deputados nem justificaram, né? E é um momento de silêncio ali, e foi uma aprovação absoluta. O próprio deputado Josué Neto, quando ele comemora que há 23 anos não há essa indicação de um deputado na ativa. No entanto, ele não fala do trabalho, ele não fala do escopo técnico que o cargo necessita. Exatamente. E aí, veja, a gente vê esse questionamento muito apropriado para esse momento. Veja, os erros do passado não podem justificar os erros agora. Quer dizer, se nós colocamos os outros governadores, vamos falar os nomes, Amazonino, Eduardo Braga, Omar Aziz, não sei se o Omar chegou a indicar alguém, José Melo, enfim, todos os outros que fazem parte desse grupo, dessa casta política que comanda o Estado há muitos anos, se eles erraram, né, nos critérios técnicos, não observaram, obviamente, a questão da preparação para a função, é problema deles. Né? Esse é o problema deles. A gente não pode reproduzir esse erro agora. Né? Eu acho que se a sociedade está cobrando do deputado Péricles, do deputado Roberto Cidade, dos outros deputados, Álvaro Campeiro, uma postura mais ética, o mínimo que eles tinham que ter é um critério técnico norteando essa escolha, obedecendo à lei, abrindo o edital para que outras pessoas pudessem sugerir seus nomes. Lembrando, a vaga é da Assembleia, mas eles tinham que fazer essa publicidade da vaga. De fato, não aconteceu. Então, se nós continuamos... É por isso que eu falei no início, né? Nós estamos dando, de fato, mais um motivo para que as pessoas não votem. É exatamente dessa forma, quer dizer, é exatamente nesse momento que a gente tem que entender, eu estou, né, deputado, eu estou privilegiando um sentimento, um interesse particular dessas 16 pessoas em detrimento do interesse público, que é o da maioria da sociedade. A sociedade não quer esse tipo de escolha. Tenho certeza disso. Se fosse botar uma votação, o nome Josué não seria o nome escolhido pela sociedade. Seria outro nome. O que me parece é que eles trabalham realmente em prol de si. Eles não nem justificam, eles não conversam com a sociedade sobre os atos que são decididos lá dentro. Exatamente, é isso. É isso que está acontecendo. E por isso que eu estou falando. Eles estão dando um exemplo para estimular essa desesperança. Eles deveriam estar dando um exemplo contrário, dizendo, não, olha, o Josué é meu amigo, nós vamos apoiá-lo, mas nós vamos fazer da forma correta. O que nós chamamos de ritual, né? E depois se questionam por que as pessoas não vão às urnas votar, por que as pessoas não gostam de político, por que as pessoas não gostam do judiciário, por que as pessoas não gostam de nenhum órgão desses. Por criam leis que eles mesmos não cumprem, né? Eu só queria apontar que a gente falou... Criam leis que eles mesmos não cumprem, né? Justamente.
Eu só queria pontuar que a gente falou da questão técnica e o Josué, ele é formado em economia. No entanto, tem esses outros pontos que o Álvaro colocou, que é o exercício da profissão enquanto economista. E o deputado exerceu, não exerceu, se exerceu pouco, né? Ele trabalhou como radialista durante muito tempo e é deputado e político de carreira há muito tempo também. Então é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo, veja só, é a minha avaliação, né, quando eu citei as qualificações dele. Mas quem tinha que estar fazendo isso era essa comissão especial, não sou eu. Quer dizer, eu sou sociedade, eu estou aqui cumprindo meu papel social como jornalista e tal. Mas quem tinha que estar justificando para a sociedade a escolha dele era essa comissão especial do Roberto Cidade. Ele tinha que ter feito esse relatório, tinha que ter dado tempo de entrevistá-lo. É por isso que existe aquela sabatina, aquela entrevista, para que os deputados possam perguntar sobre essas qualificações. O senhor já fez isso? O senhor, o que o senhor acha de tema tal? Como é que o senhor resolveria tema tal? É essa sabatina que faz com que essa comissão tenha o convencimento que aquele cidadão está preparado para exercer aquele cargo. Isso não aconteceu. Quer dizer, é mais uma escolha política assodada, né, nesse processo todo errado, né, do ponto de vista técnico-jurídico, todo errado. Né? E eu fico assim, pasmo como o Ministério Público do Estado do Amazonas não faz nenhum pronunciamento, não se manifesta, né, tanto na PEC Miojo, tanto na PEC, que se defendem nessa coisa do interno corpus, né? Quer dizer, não, é matéria interna. Não, peraí. Pode ser matéria interna, mas ele tem que seguir aquilo que diz a lei. O Ministério Público ele é fiscal da lei. Então não importa se... Por que o STF, por exemplo, está questionando, então, o Bolsonaro se tem uma data para vacinação em matéria do Executivo? O Supremo tem a ver com isso. Né? O Supremo tem que estar julgando o processo, não tem que estar questionando o presidente de nada. Correto? Então, assim, não é preocupado em não interferir nos poderes. A questão é você tem um meio termo. É a história do peso e contrapeso. Né? Quer dizer, você tem a liberdade, mas até um limite. A partir dali tem um outro poder que vai te questionar se você quiser ultrapassar aquele limite. A Assembleia ultrapassou todos os limites para fazer a eleição do atual presidente Roberto Cidade e agora, mais uma vez, passou todos os limites para cumprir o acordo, colocar Josué. E eu arrisco a dizer que Josué Neto provavelmente será o próximo presidente do TCE e é capaz de ainda julgar as contas do governador Wilson Lima. É aquela coisa. Vamos esperar os próximos capítulos, porque isso aí está escrito, né, praticamente. Porque daqui a pouco ele vai querer ser o presidente do Brasil, né? Vai querer interferir aí para ser o presidente da República. Não, agora tá tranquilo. A vida inteira. Até 75 anos e fora o resto, né? Bom, minha gente... amigo, ninguém mexe mais ali. Pois é. Agora, um detalhe é o seguinte, a população, como a gente comentou ainda há pouco, antes, para a gente ir para o próximo tema, depois do intervalo, é lembrar a população. O que nós estamos fazendo aqui não é a caça às bruxas. O que nós estamos fazendo aqui é alertando a população do que está acontecendo. Infelizmente, são notícias... Fundamentando na lei. Infelizmente, são notícias que entristecem e que deixam todos... preocupados, até porque se fazem isso dentro da Assembleia Legislativa para beneficiar um colega, eles podem fazer qualquer outra situação também que pode piorar a sociedade, ou o estado da sociedade, ou então deixar ali ficar de braços cruzados em relação a outros casos. Mas é sempre bom lembrar que político, ele não faz concurso público, ele é votado. Então a população tem por direito de saber do que está acontecendo dentro da Assembleia, dentro da Câmara, dentro dos tribunais. Ele não faz concurso, mas ele é um servidor público. Ele é um servidor público. E outra, você que votou no seu candidato em 2018, cobre dele, veja qual foi a posição dele em relação a este caso que nós estamos tratando aqui. Bom, Álvaro, Bruno,